Olá, meu querido, minha querida, seja muito bem-vindo ao canal Econometria Fácil. Meu nome é Victor, eu sou economista e aqui eu ensino econometria aplicada, econometria prática, tá? Então hoje a gente vai fazer a análise de um artigo que é o seguinte: ele é um artigo relevante, tem muita citação de professores importantes e a gente vai ver hoje como mesmo nesses artigos relevantes, importantes, tem algumas coisas que a gente pode melhorar na econometria deles, tá? Então a gente vai falar sobre o artigo, vai falar sobre os resultados, replicar os resultados primeiro, depois entrar com algumas mudanças nos resultados para melhorar a questão de estabilidade do modelo e falar um pouco também sobre metodologia, né? Para a gente entender como a gente poderia melhorar e deixar a evidência do artigo mais forte, tá bom? Então, deixa eu só te mostrar, o nosso artigo é esse daqui, ó. Os benefícios econômicos da justiça, né? Justiça pós-conflito e investimento externo direto. Então, deixa eu comentar com você a ideia mais ou menos desse artigo, né? Ele pega ali e faz uma análise de países que tiveram reformas de justiça pós-conflito, né? Que é como se fosse uma reforma do sistema das leis ali do país para que ele possa emergir, né? Após uma guerra, algum conflito intenso que teve naquele lugar. E qual que é a ideia? Quando você traz esse tipo de instituição para o país, isso sinaliza que você está estabilizando o país. E, portanto, os investidores têm mais confiança em fazer investimento de longo prazo naquele lugar. Essa que é a ideia do artigo. E aí, vamos começar aqui dando uma olhada nele, né? Então tá, eles têm aqui a mensuração deles de Post-Conflict Justice Institutions. Então, ó, criamos o indicador, né, de PCJ. Você tem comissões da verdade, que são definidas temporariamente para investigar abusos que aconteceram durante o período de guerra ou esse período de conflito. Essas comissões que vão investigar coisas que aconteceram no passado, malfeitorias, digamos assim, que não foram acompanhadas necessariamente de acusações legais, né? O Y, acabei esquecendo de falar, né? A variável a ser analisada é a variável de FDA Inflows, que é, né, investimento externo direto. E aí uma coisa interessante que eles fazem é o FDA Net Inflows. Eles fazem o valor em nível, né? Então, como se fosse a balança desses investimentos. Ou seja, o montante que o investidor coloca e o montante que ele tira, o resultado disso é o que eles estão analisando, tá? Fora isso, as variáveis de controle tem as econômicas. Isso aqui é importante, tá? Já é uma coisa que eu quero começar dando indicação aqui. É sempre muito importante você entender e definir bem as suas variáveis. Eu já te falei aqui o que eles definem como a variável Y, né? O investimento externo direto. Eles definem como nível, não como per capita. Isso é importante, a gente vai falar disso depois. Fora isso, eu tenho as variáveis aqui de Economic Development, que é PIB per capita, Economic Size, que é PIB só, Economic Growth, que é o PIB, o crescimento do PIB per capita. Fora isso, eu tenho a flutuação da taxa de juros aqui, mais alguma coisa aqui embaixo, deixa eu ver. K-Open Index, que é Account Openness, não sei o que é isso. Outro aqui, participação da força de trabalho. Tem as instituições políticas, como outras variáveis de controle, né? Ó, variável de democracia, variável de conflito também. Aí eles falam aqui, ó, resultados. Nós usamos o OLS para estimar as equações. Estimamos 5 equações, e aí eles falam aqui as 5 especificações e depois falam, como um teste de robustez, vamos usar um matching chamado Coordinate Exact Matching para levar em consideração a natureza não randômica da implementação dessa variável de PCJ, né, que é o Post-Conflict Justice. Então, beleza. Qual que é a ideia? Eles têm aqui em nível o resultado do fluxo de capital estrangeiro, digamos assim, do investimento externo direto. Tem aqui a variável de justiça pós-conflito, então, tipos de instituições da justiça após o conflito, né, se foi implementado ou não naquele país que estava em conflito. E depois uma série de variáveis de controle econômicas, institucionais, políticas, etc. Vamos dar uma olhada agora nos resultados. Olha só, esses resultados aqui já começam a me dizer várias coisas, né? O montante total é de 1.500 milhões, que dá o quê? 1,5 bilhão a mais de dólares nesses países no período pós-conflito. Perfeito. Então, eu tenho esse primeiro resultado. Beleza, vamos olhar os outros então. Tem o resultado de Economic Development,
que é PIB per capita, na verdade. E aí aqui podia ser chamado PIB per capita, né? A minha primeira crítica é essa. E aí, aqui já começa uma coisa. Você está fazendo uma análise de PIB per capita de um lado e do outro, milhões de dólares de investimento externo direto. Você consegue perceber aqui que você está comparando banana com laranja? Uma coisa está per capita e outra está em nível? Esse é o primeiro ponto, tá? Vamos voltar lá então. Segunda coisa aqui, economic size. Economic size é o PIB, né, total. Como que esse valor aqui pode ser analisado? 1.05 e menos 0,8, isso aqui significa, é uma notação científica, então é 0,00000000105. Como que eu analiso isso? Aqui já começa uma coisa chamada, e eu tô falando sério, bom senso. É uma coisa que muita gente esquece na hora que está fazendo a sua análise de dados, que é você ter bom senso. Ou seja, a variável de investimento externo direto está em milhões e a variável de PIB está em unidade. Sabe? Então eu tenho um monte de zero aqui que eu não tenho aqui, porque aqui está em milhão e aqui está em 1. Então, mesmo que eu estou comparando duas coisas iguais, iguais assim, né? É só dólar, não é per capita, não é nada. Eles estão em unidades diferentes. Então, a primeira coisa que eu faria aqui, antes de qualquer coisa, é trocar a unidade do PIB per capita ou a do FDA para ter uma semelhança, né? Provavelmente do PIB per capita. Beleza? Mas a gente vai fazer tudo isso depois na prática, tá? Mas primeiro eu estou analisando os resultados. Bom, fora isso, eu tenho as outras variáveis aqui que não tem uma indicação tão clara. Exchange rate é uma coisa interessante aqui. Um aumento... Eu tenho dificuldade de interpretar isso daqui. Tipo, um aumento de 1% da taxa de juros está associado com uma diminuição de 49 milhões de dólares. É isso? Começa a ficar sofisticado demais a interpretação aqui, né? Mas, enfim, é uma escolha dos autores, né? E eu vou fazer o seguinte, como o nosso trabalho vai ser pesado agora na parte de código e tal, de analisar as coisas, eu vou focar só na primeira coluna, né? Não vou olhar muito para a parte de conflito e para a parte de instituições, porque essas variáveis normalmente elas não têm uma unidade em si, né? Elas são indicadores compostos, enfim. Mas a parte econômica está precisando de uma melhora, tá? E aí uma coisa importante, 42,37 de R quadrado, né? A gente vai ver como melhorar essa explicação da variável y também. E aí tem uma questão aqui. Não é que o R quadrado é uma medida absoluta de qualidade, mas ele é um bom indicador. Se ele aumenta e você olha para os seus plots, os seus resultados e eles estão bem ajustados, isso significa que você consegue explicar mais da dinâmica daquela variável que você está analisando, tá bom? Agora a gente vai sair daqui, tem Net FDA Inflows, ou seja, o resultado em nível, e o FDA por PIB. A primeira pergunta que eu faço é por que não fizeram per capita, né? Na verdade, todas as minhas críticas aqui ao trabalho, e não é uma crítica que eu tô falando porque o trabalho é ruim, não sei o quê. Não, é uma questão mais de modelagem e de bom senso. É um conceito mesmo, é um bom senso de você tomar as melhores decisões. Eu estou mostrando aqui o que não fazer, né? Quando você for fazer o seu trabalho aí, pensar um pouco melhor antes de definir essas coisas. Porque é o seguinte, vamos supor aí que você tem 50 milhões de reais para investir, 50 milhões. Isso pode ser muito numa cidade do interior, mas pode ser pouco na capital, São Paulo. Por quê? Porque tem muito menos gente em um lugar do que em outro. Então, normalmente, quando a gente está fazendo estudo de economia, a não ser que você tenha certeza que você quer estudar aquela variável em nível, você faz uma análise per capita, pela quantidade de pessoas que tem naquele local. Beleza? Então, eu acho que essa é a primeira grande questão, assim. Então, eles fizeram em nível, fizeram por PIB, que já é um pouco melhor, mas quando faz por PIB, aí as outras variáveis de controle lá ficam meio confusas, né? Porque você tem coisa em per capita, coisa em nível, e a sua variável está sendo por PIB. Então, acaba misturando muitas coisas, e normalmente a gente gosta de deixar tudo certinho, tá? Então, vamos pro código, e aí eu vou te mostrar os resultados, te mostrar como eles ficam instáveis e como melhorar isso, beleza? Vamos lá. Olha só, eu já coloquei a base de dados para dentro aqui, tá? Se você quiser a base de dados para brincar com ela depois, me dá um oi no Instagram que eu vou te mostrar lá como é que você pode pegar. Eu te mando por e-mail também, ainda nada. E aí, em termos já de base de dados
e de análise mesmo aqui, né? Primeira coisa, coloca um nome na moral nas variáveis, né? O bom é que depois os autores deixam o que significa esses labels aqui. Mas coloca um nome legal nelas, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é renomear. Primeiro o V3MDIF. Isso daqui é o FDA Inflow, que é o investimento externo direto. Vou sair renomeando tudo aqui, tá? Espera um pouquinho. Post-conflict, EconDev, que é PIB per capita, na verdade. EconSize, que é o tamanho da economia. Enfim, fiz as renomeações que eu vou precisar aqui. Renomeei, fechou. Eu vou fazer a definição da lista de variáveis. Isso daqui é legal, ó. Você cria uma lista, tá? Quando você estiver fazendo suas regressões aí, em vez de você ficar colocando um monte de vez a mesma lista de variáveis, isso inclusive pode aumentar a quantidade de erro que você comete, né? Porque às vezes em um lugar você pode esquecer, em outro lugar você coloca uma a mais e tal. Você define uma lista de controle, eu vou chamar de Economic, que vai ser o EconDev, EconSize, EconGrowth, KOpen, Exchange Rate, Label e FanExpect. Então, definindo essa lista aqui, depois eu só, na verdade, coloco ela na minha regressão. Então, eu vou fazer aqui o reg, FDA Inflow, Post-Conflict, né, que é a variável de interesse. E depois, Economic. Rodei isso aqui. Temos os nossos primeiros resultados. E aí eu já vou mostrar para você uma coisa, cara. Esses resultados são exatamente esse daqui que a gente está analisando, ó. Tá vendo? Mesmo desvio padrão. E aí você tem esses níveis aqui, tá? Presta muita atenção nisso. E aqui embaixo os autores fazem o quê? Erro padrão entre parênteses. Qual é a palavrinha que está faltando aqui? Erro padrão robusto. E aí, dado que esse negócio está em nível, eu suspeito muito de heterocedaticidade. Mas eu não vou fazer nenhum teste de heterocedaticidade. Eu só vou fazer isso aqui, ó. R. Ou seja, o estimador robusto que corrige questões de heterocedaticidade. Olha só. Olha a diferença nesses p-valores aqui. Isso aqui, em termos de econometria mais clássica, digamos assim, de teste de hipótese, isso aqui aí já mata os resultados, né? Porque a heterocedaticidade não vai influenciar no coeficiente, mas vai influenciar no erro padrão, né? Então, vamos investigar um pouco mais isso daqui agora. Eu vou fazer uma análise só do FDA Inflow com o EconSize. Lembrando que um é em milhar, outro é em real, né? É um negócio meio esquisito, mas vamos lá. Primeiro aqui, eu tenho esse super resultado influenciando, né? E uma coisa muito importante que eu quero falar com você. Tô até olhando diretamente para você aqui. Faz gráfico. Olha os dados. Não fica só acreditando em teste, númerozinho. Olha o que está acontecendo. Você pode encontrar muitos problemas olhando os gráficos, tá? E aqui a gente vai olhar, tá? Então vamos lá. Avplots. Olha isso daqui. Primeira coisa, né? As escalas estão muito estranhas. E eu já falei sobre isso. A questão é que aqui está em reais, então aqui é 2 trilhões, sei lá. E aqui é 10 mil milhões. Mas a questão é que você tem alguns valores que estão muito distantes, muito altos. E isso daqui é obviamente heterocedástico. Eu não preciso de teste para saber, né? Olha só. Pá e pá. Isso daqui com certeza não é uma distribuição igual em toda a reta. Primeiro problema é o da heterocedaticidade, que vai influenciar no teste de hipótese. Deixa eu mostrar novamente só para essas duas aqui. Pronto, o resultado sumiu, né? Em termos de significância, digamos assim. Por mais que você pode falar, mas a quantidade de observações é pequena e tal, então daria para relevar. Mas o que eu estou te mostrando é que isso aqui aumenta muito a incerteza. Porque eu saio de um T de 6. O T aqui é a razão entre o coeficiente e o erro padrão, né? Não sei se você lembra disso aí. Para 1,58. Então, assim, é muito mais incerto esse resultado. E tem outro problema importante, que é o seguinte. Mas antes disso, deixa eu já resolver o primeiro problema que está me encafifando, que é o seguinte. Bom senso. Transformar GDP em milhar. 3, 1, 2, 3.
Beleza? Agora a gente vai conseguir pelo menos interpretar esse resultado aí. Quer ver? Aí. E o que isso aqui está me falando? $1 a mais de PIB está associado com 0,008 dólar a mais de investimento externo direto, tá? Então aqui, isso daqui já me dá uma capacidade de interpretação, né? Beleza. Mas vamos lá. Vamos voltar no AVPlots aqui. Uma coisa que eu já vi é que é heterocedástico no sentido de que o resultado não resiste à heterocedaticidade, né? Claro que isso aqui é um controle. Eu não estou falando em relação ao indicador que eles estão analisando lá, que é o principal. Mas eu mostrei aqui em cima que o resultado todo some, né? Então isso aqui é importante. Por mais que a gente está analisando um controle, eu quero mostrar para você como que isso daqui fica instável e tal, e a gente vai melhorando aos poucos. Uma coisa que eu vejo aqui é que tem alguns outliers bem óbvios. Por exemplo, esse FDA inflow aqui de mais de 20 mil milhões, que dá 20 bilhões, né? E esse PIB aqui, bizarro também, né? Então, o que eu quero fazer? Eu quero ver se esse resultado, se esse ponto aqui está puxando muito essa reta. E eu suponho que sim, né? Porque ele está muito distante do resto. E esse daqui é um dos problemas de olhar um negócio em nível e não per capita. Então essa daqui é a original, né? Vou fazer uma aqui embaixo. Se o FDA inflow for menor do que 6 mil e o PIB for menor do que 800 mil. Olha aqui. E esse daqui é interessante, que é o seguinte. Eu acabei tirando 4 observações, né? Não foi uma. Eu olhei errado lá. 4 observações outliers são responsáveis por todo o efeito, basicamente. Dá para perceber aqui? Esse efeito aqui, supondo que ele é um efeito já pequeno, quando você tira os outliers, ele praticamente some. Ó. Como mostra aqui o resultado, você não rejeita a hipótese. Então, ele realmente é praticamente zero, tá vendo? Não existe relação quando você desconsidera aquelas poucas observações que eram muito influentes no modelo. Então, isso que eu estou chamando de um modelo instável. Você faz pequenas mudanças e o seu resultado some. Como é que um resultado robusto, importante, depende só de 2, 3 observações? Entende? Isso não é a dinâmica de um fenômeno de vários países. Isso é quase que um artefato estatístico nesse caso. Então essa que é a importância de você definir bem as suas variáveis. Porque você vê aqueles saltos, aquilo ali porque você está analisando em nível muitas vezes, tá? Então vamos tentar melhorar isso. Então deixa eu colocar um comentário aqui para você. Modelo muito sensível. 4 observações de 95 são responsáveis por 30% de explicação do modelo. Que a gente, se você olhar isso aqui, olha só, olha onde que vem o R quadrado. E o resultado sai de 0,008 para 0,0002. E fora isso daqui também, o teste de hipótese é comprometido pela heterocedaticidade do modelo, né? Então, meus queridos, uma coisa, sempre use o estimador robusto. Agora, vamos trabalhar para tentar melhorar esses resultados aqui. E esse daqui é o resultado, digamos assim, base que a gente precisa melhorar. Eu vou gerar a população, porque eu quero fazer coisas per capita. Não tenho população na base de dados, só que eu tenho PIB e tenho PIB per capita. O que eu vou fazer? Dividir o PIB pelo PIB per capita, porque os dois PIB se anulam, sobra só o per capita, que é a população. Outra coisa que eu vou gerar, o LN do PIB, porque esse negócio em nível aqui, ele tem saltos muito grandes e tal. A ideia da regressão linear é modelar relações lineares, né? Então, vamos dar uma melhorada nesse negócio aqui. É sempre interessante você fazer a análise do PIB linearizado e dessas variáveis em nível linearizadas também. E aí eu vou fazer o FDA capita, que é igual a FDA inflow dividido por população. E presta atenção em mim aqui que eu tenho uma coisa para comentar sobre isso daqui antes da gente continuar. Seguinte, normalmente o bom senso diz que você tem que trabalhar com coisas per capita e, se possível, linearizar ou transformar em log. Qual que é o problema nesse caso aqui? Que os autores usaram o resultado do fluxo. Então, não é só o tanto que entrou, só o tanto que saiu. É o que entrou menos que saiu. Eu tenho resultados negativos. Se eu usar um log, eu vou perder observações. Então a gente vai usar per capita sem usar o log. E vamos olhar para ver se isso é o suficiente para deixar a modelagem mais justa.
Continuando aqui nossos resultados. Não vou usar o log como eu disse, porque senão perderia algumas observações. Gerei. E aí eu vou fazer uma nova lista de variáveis, porque esse econômico aqui tem as variáveis que eu mudei. Nesse caso aqui, eu vou trocar, vai ser new, e aí eu vou ter economic dev, que é o PIB per capita, LN do GDP. Eu poderia fazer LN do PIB per capita também, tá? Mas como o Y vai estar em dólar per capita só, sem CLN, aí ficaria um negócio um pouco desajustado. Eu vou deixar do jeito que tá, porque eu tô comparando banana com banana, tá tudo certo. Vai ter com growth todo o resto, tá? A única coisa que eu mudei aqui foi o LN do GDP. Eu poderia mudar lá em cima, mas como eu quero deixar as coisas separadas, eu vou fazer uma nova lista. Deixa eu te mostrar o resultado do FDA capita. É com dev. Por quê? É com dev. Aqui em cima eu estou fazendo FDA inflow, é com size, perfeito? É com size é o PIB normal, em nível. E o FDA inflow também em nível. Aqui eu estou fazendo é com dev porque é o PIB per capita, fazendo uma análise de PIB per capita versus fluxo de investimento externo per capita também. Rodei. Olha só esse resultado. $1 per capita a mais de PIB está associado com 2 centavos a mais de fluxo externo direto. Olha como já é mais justa essa análise, mais fácil de ser feita. Vamos olhar o plot disso. E eu ainda tenho aqui 2 valores, digamos assim, mais outliers, né? Esse daqui talvez nem tanto, porque ele está bem próximo da reta, mas esse aqui com certeza é. E a gente vai ver se eles influenciam tanto o tamanho desse resultado aqui. Mas como as escalas estão muito menores, é provável que não. Porque essa distância aqui, a gente vai ver isso, né? Eu estou falando por questão de experiência, digamos assim. Mas essa distância, a gente está olhando aqui, parece a mesma do plot anterior, mas na verdade ela é muito menor. Porque o plot anterior estava 20 mil aqui, entende? A escala era muito diferente. Aqui era 800 milhões, sei lá quanto que era muito. Tá, então vamos olhar, vamos desconsiderar essas duas informações aqui, ou seja, esse investimento acima de 1.000 e esse PIB per capita acima de 10 mil, tá? Vamos fazer isso. A mesma análise feita aqui, ó, vou até copiar aqui, só que aí o FG capita é acima de 1.000, né, que eu falei, e o Econ Dev... antes disso, vamos fazer uma análise de heterocedicidade. Não tem problema de heterocedicidade nesse caso, tá vendo? Como é que eu posso falar que não tem problema de heterocedicidade sem fazer um teste, né? É o seguinte, a heterocedicidade é um problema se ela atrapalha você a fazer um teste de hipótese justo. Eu rodei o modelo ali sem o indicador robusto. Deu uma estatística T alta, né? Um desvio padrão pequeno. E aí depois eu rodei com o estimador robusto e deu menor ainda. O que me atrapalhou se tiver? Vamos supor que eu faço um teste de heterocedicidade. E aí dá que é heterocedidático. O que eu faço? Meu Deus, não faço nada. Nesse caso não me atrapalhou em nada, entende? Então, outra dica que eu te dou aqui é o seguinte. Esses testes que você faz aí, eles não são testes tipo receita de bolo, sabe? Eles têm um motivo do porquê você faz. Não é tipo assim, ai meu Deus, fiz o teste, não passou no teste, agora meu modelo. Não me atrapalhou em nada, tá bom? Então, fica com isso na cabeça. Vamos lá. Beleza, então eu vi que a heterocedicidade não é um problema. E é um problema no modelo original. E agora eu vou ver se esses outliers atrapalham muito o tamanho do efeito. E não. Tá vendo? Vou colocar um robusto aqui, né? Tô esquecendo. Erro padrão robusto, pequenininho, né? Ou seja, o p-valor bem pequeno. Um coeficiente que não se altera muito quando você tem... não, peraí. Era quanto? Era acima de 10 mil lá, né? Isso. Menos ainda, né? Então, ó, um coeficiente que praticamente não se altera quando você faz o resultado original aqui com 95.017 e aqui 0.0171 e lá 0.0176.
O resultado quase não se altera, não é sensível a esses outliers que tinham e muito mais justo do que a análise anterior. Primeiro passo para salvar o resultado aqui. Claro que tem, igual eu estava falando, né? Tem um certo comportamento heterocedástico? Claro que tem, né? Aqui está muito mais justo do que aqui no final. Mas isso não atrapalha o teste de hipótese, então a gente vai para frente. Perfeito, vamos lá para o próximo. O que eu gostaria de fazer? Um resultado completo, né? O meu objetivo é salvar esse resultado aqui, na verdade, porque ele sofre de severos problemas de heterocedicidade. Então, primeira coisa foi melhorar, redefinir isso daqui para FDA per capita. Segunda coisa foi tirar esse tamanho todo aqui e colocar um LN disso, e o resto eu não mexi. Então vamos lá. Pronto. Melhorou em relação ao original? Olha, já começa a ter alguns resultados melhores aqui. Pelo menos o desenvolvimento econômico passa a ter um resultado mais razoável. E o PIB, ele muda de sinal, né? Parece. Tá vendo? Antes era positivo, agora é negativo. Enfim. Mas o resultado importante é esse daqui, ó. Nós ainda não temos o resultado que a gente gostaria em relação a essa variável, que é a hipótese deles. O que a gente pode melhorar? Aquela hora a gente viu só um resultado. Agora, como a relação é multivariada, a gente precisa olhar para todos os resultados. Então vamos olhar com carinho para todos eles. Olha, é provável que eu tenha resultados aqui que estão sendo influenciados por outliers. Aqueles dois aqui. Que a gente viu que não tem, na verdade, muita influência, né? Mas são outliers. Outra coisa, post-conflict aqui tem essa variável grande aqui. É que é a única observação que salta de todas as outras, né? Nesse caso, eu sendo bem sincero, eu desconsideraria. Tá? Mas a gente vai ver com calma tudo isso. Outra coisa, crescimento econômico. Nossa, país que cresceu 80%. O ruim do texto ali é que eu tenho dificuldade de entender qual que é a definição dessa variável mais quantitativamente. Eu não sei qual que é a unidade dela direito, né? Então, por exemplo, Econ Growth, isso aqui cresceu 80 vezes? Ou é 80%? Sabe? Exchange Rate, minha nossa, 150, isso aqui é 150 vezes maior do que o ano anterior. Eu acho, inclusive, que pode ter algum erro de digitação nessas duas observações aqui. São coisas a serem consideradas, tá? Quer ver? Vamos dar uma analisada aqui, ó. Sum, que é Exchange Detail. Vamos detalhar. Ó, percentil 0, 0, 0, 0.98, 1.10. Aí chega aqui nos últimos 183, meu irmão. A gente viu ali que são algumas observações que estão muito estranhas, né? E a gente pode ver se esses resultados não estão sendo influenciados, digamos assim, negativamente, no sentido de sumindo o resultado por causa dessas observações, tá? Então, deixa eu olhar com mais detalhes essas relações para a gente meio que definir alguns pontos de corte. A gente sabe alguns aqui, né? Com dev menor que 10 mil, FDA menor do que 1.000. Mas vamos olhar com carinho. A gente vai fazer uma análise aquela AVPlots, só que com as escalas corretas, tá? Que o AVPlots ele padroniza a escala, então você não sabe muito bem o que está rolando. Vamos ver o do Exchange primeiro, que está muito esquisito. Tá, primeiro gráficozão aqui, bonito. Olha só que estranho esse negócio. Tem os resultados aqui. É exatamente aquilo que eu estava comentando, né? Tem duas observações muito distantes e uma aqui para cima. Isso daqui realmente está atrapalhando nossa vida. Vamos olhar o Econdev também. Aquilo ali é exatamente o que ele falou. Acima de 10 mil aqui. Era acima de 15, na verdade, né? Mas pode ser acima de 10 também. Não tem nada, não. Então, é só isso aqui, ó, que eu vou analisar. Vamos olhar para o crescimento econômico, então, agora. É claro, tá, que essa análise aqui, ela acaba sendo univariada e não multivariada. Então, você não tem o filtro das outras variáveis, né? Deixa eu te mostrar uma coisa aqui. Primeiro, deixa eu te mostrar isso aqui. Então, tem o crescimento econômico de 80 aqui, né? E aí, deixa eu te mostrar a diferença, por exemplo, da relação exchange, quando eu faço a filtragem das outras covariáveis, né? Quer ver? AVPlot Exchange. Então, olha isso daqui. E agora, olha o resultado que vai aparecer quando eu rodar só isso daqui. Viu como é que muda? Por que que muda? Porque aquele outro gráfico ali, com AVPlots, ele é filtrando, né, pelos valores dos outros controles. Então,
você tira o efeito daqueles outros controles e aí a dinâmica muda. Mas o que eu quero ver é essas variáveis zonas aqui, né? Esses valorizões aqui. Então eu vou definir alguns pontos de corte desses outliers. Vou gerar uma variável chamada genOutlier. E é o seguinte, antes, eu poderia fazer isso de outras formas. Tem, por exemplo, alguns algoritmos que detectam outliers com base em distâncias. No final a gente vai fazer uma regressão robusta, mas eu quero fazer isso na mão para mostrar para você como que é explorar os dados, entender o que está acontecendo com eles. Porque senão, se você não entende, se você não olha com cuidado, se você não sente os dados ali, se você não define bem, né, se você não toma essas decisões conscientemente, você acaba virando uma máquina ali de rodar código. E aí o ChatGPT faz isso muito melhor do que você, na verdade. Então, o que eu estou te mostrando aqui é a arte da análise de dados, né? Não é só gerar um código e cuspir um resultado feito para dar certo. Não, a gente está fazendo a análise, tá bom? Vamos lá. Eu vou criar uma variável chamada outlier, e aí eu vou definir ela igual a 0 e fazer um replace dela igual a 1, caso aconteça algumas coisas. Se o FDA inflow for maior do que 400, ou exchange for maior do que 50, ou econdev maior do que 10.000, ou econgrowth for maior do que 40. Vamos ver quantas observações cabem nessas definições aqui. Minha nossa, 26? Não. Ah, não. FDA per capita. Gente. Não é FDA inflow, não. Aí... Peraí, drop outlier. Esses erros, eles são comuns, tá? Então é bom tomar cuidado. Eu vi 26, tem uma barra de 95, 26, isso não é outlier, né? Outlier é tipo 4, 5, aqui é FDA per capita. Pronto, 6. E aí eu vou fazer agora uma regressão, if outlier foi igual a 0, né? No caso, é diferente de 1. Olha só que interessante. Qual o modelo que seria melhor, né? Dado esse resultado aqui. Primeiro, a gente tem um aumento de R quadrado muito grande, sai de 22 para 55. Não que esse modelo seja objetivamente melhor, mas é um indicador de que a regressão está mais justa, né? Você tem uma diminuição desse erro padrão aqui em relação ao resultado, então menos incerteza estatística, só que o coeficiente cai bastante. Então a gente tem um resultado ali que parece que esse FDA capita aqui, ele aumenta muito esse efeito. Então eu saio de $109 per capita para $30 per capita, que ainda é um resultado, né? Mas é um resultado muito menor. Vamos lá fazer mais uma investigação. Tá vendo? Olha como é que o modelo ele é super sensível àquele outlier. Se eu tirar todos eles e deixar só assim, ao invés de usar todas aquelas questões per capita ali, if FDI é menor do que 400, FDI capta, né? E aí rodar essa regressão de novo, eu tenho um resultado mostrando a menor incerteza estatística, só que aí fica esse coeficiente de 30. Então, esses outliers aqui, eles acabam influenciando nos outros controles, né? Você acaba, por exemplo, tendo efeito no PIB, olha como é que diminui bastante o tamanho do efeito negativo, né? Só que aquelas duas observações ali, eu saí de 95 para 93, né? E é abaixo de 500 que fica com uma só. Não é isso? Olha como é que esse resultado ele é muito sensível àquela uma observação. Por isso que eu falei mais para trás aí que eu excluiria aquela observação. Porque o modelo é muito sensível a ela. Tá vendo como ele fica muito mais justo, muito mais simpático aos olhos? E com um R quadrado bem alto. Se você lembrar, o R quadrado do resultado é de 42 contra 37 nessa coluna aqui só de análise econômica. Eu consegui um R quadrado de 55%. O que isso significa? Não significa muita coisa, porque o Y é diferente, né? Então, mas pode ser um indicador de que as coisas melhoraram, que o modelo ficou mais justo, ficou mais alinhado. Então deixa eu te mostrar como que esse negócio é super sensível a esse outlier gigantesco. Novamente, uma observação a mais. O coeficiente aumenta muito porque você tem aquela observação puxando lá para cima a reta de regressão, só que a incerteza aumenta. Você diminui aqui o ajuste da sua regressão aos dados. Tudo isso por causa de uma pequena observação.
Mas, pô, o que poderia ser feito, então, para fazer essa análise aqui e considerar todas as informações do modelo? A gente pode fazer uma regressão robusta, que ela leva em consideração as distâncias de Cook para fazer uma ponderação. Ó, rodei. Olha só, essa daqui é a nossa regressão robusta, que leva em consideração os pesos na hora de ajustar. Quanto mais distante, menos influência aquela observação tem no resultado. E aí, o que a gente chega? No resultado de 27, num p-valor bem baixo, então uma incerteza estatística bem baixa em relação ao resultado, né? E esse resultado aqui dá 28. Então, o que a gente acabou de fazer aqui? Primeiro, a gente acabou de salvar o resultado desse artigo, mostrando como pequenas mudanças podem melhorar essa modelagem. Viu só que legal? A gente pegou um resultado que parecia perdido, melhoramos a forma de definir as coisas ali, fizemos algumas análises e mostramos que o resultado novo ele vai, né, na mesma direção do resultado original, só que de forma mais robusta e mais fácil de interpretar também. Uma coisa que poderia melhorar, que eu falei no começo em termos de como é que a gente pode melhorar para deixar essa evidência mais forte? Poderia fazer um diff in diff, por exemplo, pegar resultados pré-guerra e pós-guerra, sendo o grupo de tratamento os países que definiram um processo de justiça pós-conflito. E aí você faz um diff in diff dessas duas coisas. Isso poderia trazer resultados mais críveis, na verdade, porque o que a gente acabou de encontrar aqui foi uma correlação, né? Uma correlação multivariada, digamos assim. Então, inclusive, fica a dica para você aí, se você gostou desse trabalho e quer evoluir nele, faz um diff in diff. Então, espero que você tenha gostado. Nessa aula, olha só, a gente usou regressão linear, mas mesmo assim a gente viu várias coisas relacionadas ao bom senso da definição das variáveis, como olhar os seus dados, como extrair deles melhores resultados, tá bom? Então, realmente espero que você tenha gostado. Se você curtiu, deixa um comentário, deixa sua dúvida aqui. Me segue no Instagram. Se você não curtiu o vídeo, curte aí também, tá bom? Até a próxima.